Olá, tudo bem? O que você está fazendo de almoço? Eu sempre peço para vocês darem uma fotografada e mandar aqui para a gente. Manda aqui por esse e-mail, maisaude@cançãonova.com, junto com as suas perguntas. E aí a gente também vai vendo como que vocês estão administrando as receitas, se a composição tá boa, se a gente pode acrescentar mais uma coisinha. É tudo para você. Bem, hoje nós tivemos uma pergunta da Valdirene Cunha. Ela é lá de Santos, ela tem 28 anos. Santos é aqui em São Paulo. E, doutora Gisela, qual é o melhor carboidrato para comer? E qual é a melhor fruta para ajudar a melhorar o funcionamento do meu intestino? Bem, aqui eu diria o seguinte, o intestino, ele tem que estar com um carpete que a gente tem, né? Um carpete que a gente tem em volta dele todinho, seladinho. Olha para a parede da sua casa, ela tá ali rebocada, tijolinho lá dentro, e os tijolinhos estão bem grudadinhos, né? É assim que tem que estar a parede do nosso intestino. E para estar assim, nós precisamos da ajuda dos pedreiros que habitam o nosso intestino, que são as bactérias do bem. A bactéria do bem, quando você dá muito legume, muita verdura, fruta, fibra, água e faz exercício também, que isso é importante, elas devolvem para você o que nós chamamos de ácidos graxos de cadeia curta. Tem um deles, olha o nome, butirato. Ele simplesmente, quando cai na corrente sanguínea, ele vai lá no seu fígado e melhora a exposição de receptores para LDL colesterol. Então, ter uma microbiota saudável favorece o meu perfil lipídico. Mas não bastasse só isso, acontece que esse butirato ele circula no seu corpo, porque o que faz bem, não faz bem para uma coisa só, faz bem para várias coisas. E esse butirato, depois, o que ele faz? Ele vai lá, está circulando pelo seu corpo. E todo mundo tem uma célulazinha que já começou a querer, assim, né, dividir de maneira não muito adequada. E o que esse butirato faz? Ele localiza essa célula, faz uma marquinha e programa essa célula para se matar, porque a gente tem uma coisa chamada morte celular programada, né? Uma apoptose que acontece. Então você está fazendo uma quimioterapia atóxica quando você trata do seu intestino. Mas para você tratar bem do seu intestino, não basta apenas você comer o que é bom. Você precisa tirar o que faz mal. Então, se você está perguntando, Valdirene, qual a melhor fruta para melhorar o funcionamento do meu intestino, está aí no QR Code um programa que foi feito já, maravilhoso, falando das minhas maçãs cozidas. Porque a maçã cozida, você comendo uma no café da manhã, uma no almoço e no jantar, a receita está lá também, simples a beça para fazer, você simplesmente em 3 meses recupera toda a sua microbiota intestinal. Porque a gente nasce com uma impressão digital que é só nossa, lá no nosso intestino. As nossas bactérias são só nossas. Então é muito interessante você recuperá-las e elas ficam loucas para voltar em cena. Então, se de vez em quando tem um desequilíbrio, quando você bota as coisas em ordem, as que voltam são justamente as suas. Por isso que é importante, na hora do nascimento, privilegiar o parto natural, privilegiar a amamentação, privilegiar crianças até os 3 anos de contato com as coisas, não colocar numa redoma. Por isso que a gente fala, né, que o irmão mais velho nunca é tão beneficiado quanto o caçula, né, que recebeu já as bactérias, né, de toda a família e mais um pouco. Hoje saiu completamente de cena aquele, bactéria é do mal. É um tal de deixa a sua criança brincando com o cachorro vai lamber a criança vai lamber o cachorro. Isso dá imunidade e torna-se uma criança com menos alergia no futuro. E tudo isso por quê? Porque eu estou colaborando para um intestino saudável. Então tem a maçã, só que, gente, não adianta você colocar coisa boa e depois você
deixar algumas coisas e falar, mas é só um pouquinho. Gente, quando eu falo, por exemplo, do queijo, tá? Então, quando talha o leite, sobe aquele soro, do qual se fazem alguns suplementos que a gente vai falar no decorrer dos próximos programas, e aquela massa branca que cai é caseína pura. Queijo branco, cottage, ricota. São esses os queijos que são feitos com essa massa branca. São os piores queijos que a gente pode comer. Por que a francesa é magra e elegante? Ela não come queijo branco, ela come um queijo com muita gordura, bem maturado, que com a maturação daquele queijo, o que acontece? As bactérias vão quebrando aquela caseína que não consegue ser naturalmente digerida. Aí você vai, faz tudo bonitinho, mas tem lá aquele queijo. Porque, gente, o que não é para ter, não é para ter em casa, porque senão a gente vê, a gente quer, a gente come. Então você come assim, um monte de legumes, verduras e frutas, mas de repente você pega assim uma lasquinha daquele queijo. Gente, para fazer 1 quilo de queijo, quantos litros de leite eu preciso? De 8 a 10. Então, aquele concentrado de caseína é muita caseína, por menor que seja a fatia de queijo que você come. Aí o que acontece? Você pode ter comido um monte de legume, verdura, fruta durante o dia todo, mas aquela lasquinha, ela vai ganhar naquela refeição de tudo aquilo que você comeu e vai alimentar as más bactérias. E as más bactérias são más. Já falei para vocês, aquele livro do intestino, eu fiz um desenho de uma bananinha para representar o nosso número 2. E aquela banana eu dividi em 3 porções. Só uma porção das nossas fezes é resto de comida. E as outras 2, o outro terço é aquele carpete que nós trogamos, graças a Deus, a cada 3, 5 dias inteirinho. Então você tem aquelas células que são eliminadas diariamente. Olha a quantidade. E o restante são bactérias intestinais mortas. Qual? Aquela que você deu o alimento naquela refeição. Porque quando, infelizmente, você pega aquela lasquinha de queijo, porque você não interrompeu 100% do consumo dele, o que vai acontecer? Aquela proteína não digerida vai ser alimento das más bactérias. E, gente, má bactéria, ela é má. Então, o que ela faz? Só uma delas sobrevive, geralmente quem é a que come. Então, entre o bem e o mal, já começa o mal a ganhar do bem. As do bem são destruídas, eliminadas, naquele outro terço que você está vendo lá do número 2. Só que essas más, gente, elas são más. Sabe o que elas fazem? Elas devolvem alguma coisa para você também. Mas não é ácido graxo de cadeia curta que nem as boas. São 2 substâncias, olha o nome, putrecinas e cadaverinas. E essas 2 substâncias prendem o intestino. Então não adianta a gente querer pôr coisa boa se você ainda tem aquela situação do que está provocando o seu intestino ficar nessa situação de desconforto, intestino preso. Então, basicamente, quando o paciente tira o glúten e todos os laticínios, para começar, né? Você já vai ver uma melhora incrível, porque você passa a não ter uma predominância de más bactérias no intestino. Aí você deixa as boas fazerem aquilo que elas sabem de tudo de bom para você. A começar consertando o seu intestino para ficar bem com a parede assim coladinha e não deixar passar nada que não deve. E aí elas devolvem um monte de coisa boa. E, gente, intestino é tudo, hein? Quando uma pessoa não vai ao banheiro, né? Não costumam dizer que ela está enfesada? Pois é, o humor das pessoas mudam, porque o intestino comunica-se com o cérebro. Isso vocês aqui do Mais Saúde já sabem. Então, Valdirene, o que eu digo para você é: coma essas maçãs, mas se você ainda faz esse consumo de leite, glúten, soja, gente, é para fazer biodiesel e ração de animal.
Soja não é para ser humano, tá? Evita tudo aquilo que é corante, conservante, alimento industrializado, cheio de corante. Vai para a natureza, vai no terceiro dia lá de Gênesis, que Deus fez para nós comermos legumes, verduras e frutas. E eu espero você no próximo Mais Saúde.